Luara começou a gravar. Beleza. Bem, é, eu vou compartilhar aqui a tela já de uma vez, né? Ô, gente, eu vou gravar o curso, mas só pra gente não ser processado nem nada, porque eu vou postar no YouTube depois, tá? Galera que tiver, só manda um joinha assim, ó, ou manda um sim no chat pra falar que vocês estão de acordo com a gravação, tá? Porque, querendo ou não, vocês vão participar do curso, tirando dúvidas, essas coisas. Só pra não dar, ó, só fins burocráticos mesmo. E mais uma vez, muito obrigado, viu, Fernando, por poder dar esse curso pra gente, vai ser muito bom. E pra galera que tem que escrever TCC, tem que fazer artigo, enfim, não tem como não precisar desse curso. Que isso, gente. Bem, eu que agradeço aí o convite, né? Do pessoal do CA. É, bem, são 6h10, né? Vocês querem esperar, né? A Luara tinha comentado 6h15. Bem, quem quiser abrir o áudio, né? Fala por áudio ou digitar no chat. Só assim, para eu conhecer um pouco vocês, né? Qual que é o perfil, assim? Vocês estão mais para frente, mais no meião do curso, calouro? Como é que é o perfil de vocês aí? A Luísa tá no segundo. Bom, segundo. Bastante gente nova no curso. A Luara, salvo engano, tá no oitavo, né? A maioria tá no começo. Bacana. Tá. Tranquilo. Mas assim, o LaTeX, né? Dependendo da disciplina, vocês podem utilizar também para fazer os seus trabalhos, né? Não é só a questão de utilizar para artigo, TCC, né? Mas às vezes você quer fazer um trabalho e um trabalho que exige uma complexidade um pouco maior. Então, às vezes o LaTeX pode ser interessante quando vocês começarem a ter um pouco mais de contato e ir trabalhando. O Overleaf ele tem umas simplificações em relação ao LaTeX tradicional, né? Ele tem essa conveniência. O LaTeX tradicional ele já é um pouco mais chatinho de trabalhar, né? Eu, particularmente, meu primeiro contato foi com LaTeX, né, com compilador mesmo de LaTeX, então eu penei muito, né? Cheguei a querer não trabalhar, né, com LaTeX. Aí depois eu falei, não, vou. Aí depois passou um tempo, né? Aí no estágio, na época que eu tava fazendo estágio, alguém, usa o Overleaf e tal, te dou a mão. Aí eu fui começando a aprender e hoje eu praticamente só uso o Overleaf, né, sempre que possível. É, tanto, né, só para contar um caso aqui, né, para encher linguiça até as 6h15, eu agora há pouco, né, eu mandei um artigo para o Congresso, um trabalho meu, junto com o Vitor, né, aqui. A gente fez montando um método para geração de dados sintéticos, né, ainda, a gente desenvolvendo, e a gente submeteu um artigo para o Congresso. E esse Congresso, ele só tinha template de Word, né, fazia bem tempo que eu não escrevia artigo em Word, né, e assim, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas o Word ele tem umas manias de ficar desconfigurando, cara. Aí, por exemplo, tava duas colunas, aí depois de um certo trecho do texto começava a ficar uma coluna. Assim, eu passei um tempo mais preocupado no texto não perder a formatação do que em escrever o conteúdo. Então, assim, essa é uma das coisas que eu não curto no Word.
e que o LaTeX ele ajuda muito, sabe? Essa questão de formatação. Aí, por exemplo, eu uso o Office 2016. Aí eu vou mandar, por exemplo, para o Vitor, sei lá, o Vitor tem o 365. Aí tem algum plugin lá, algum recurso, e aí desconfigura tudo. Nossa, cara, aí é o fim da picada. Aí você fica perdendo. Eu tinha teve um outro artigo, meu primeiro artigo de revista que eu trabalhei, a gente estava escrevendo ele em 2018, né? 2017 para 2018. É um artigo para I3E da América Latina. A gente fez um Word e teve uma pá de problemas que o revisor voltou para a gente, que eram coisas assim que claramente dava para ver que não era coisa da gente, era alguma coisa do Word, sabe? Que o Word desconfigurou. Então, às vezes você vai e volta, né? Por exemplo, chega um ponto ali que você vai mexer no artigo, manda por orientador, o artigo volta, o orientador pede algumas correções, você vai corrigindo. E aí, às vezes, se perde alguma correção e isso é um mal do Word. Quando você vai mexer no LaTeX, no Velif, né, isso ajuda bastante. Bem, então são 6h15, né? Então acho que só contando casos para esticar um pouco. Mas agora começa de fato. Eu vou falar de LaTeX, né, em específico com o Overleaf. Né, o foco é o Overleaf. Tem outras ferramentas de LaTeX, mas eu vou falar em específico do Overleaf aqui, né? E assim, a ideia é fazer uma coisa bem prática, bem mais dinâmica, né? Não foquei tanto em fazer muito aqueles materiais, né? Mais complexos, até porque tem documentação, fórum, outros locais que vocês conseguem uma amplitude de material bem maior que eu, né, expondo aqui. E que também traz um pouco mais de dinamismo para a gente ir fazendo. Beleza. Aqui um sumário, né? A gente vai comentar, né? Vou comentar um pouco sobre o que é LaTeX Overleaf, confecção de texto, equações, figuras, tabelas, uso de template de citação, né? Então, falar um pouco sobre o LaTeX, né? LaTeX, assim, uns chamam LaTeX, outros LaTeX, outros LaTeX. Eu, sinceramente, eu não sei qual que é a pronúncia correta. Para mim, a pronúncia correta é a que o outro entende, então pronunciem conforme acharem, né, mais interessante. Eu falo normalmente LaTeX, né, mas eu não sei qual é a correta. É um sistema, né, de documentação para uma linguagem, né, para confecção de documentos com foco em documentos científicos. Então, você quer fazer um TCC, uma dissertação, tese, pôster, dá para fazer. Eu já fiz pôster no Overleaf, slides. Slides eu nunca mexi particularmente. Ele tem um bom gestor de referências bibliográficas, padrão de citação, então ele organiza isso para você. Isso é muito bom, porque, por exemplo, você está fazendo teu artigo ou teu TCC, tu está lá no teu TCC. Aí você manda teu TCC por orientador. Aí você tem 15 referências. Aí ele pede que você insere uma referência lá no meião do texto. Aí você vai ter que se preocupar em adicionar essa nova referência. Se o teu padrão de referência for do I3E, que é um padrão numérico, você vai ter que enumerar todas as suas referências a partir da que você alterou. Você vai ter que reorganizar a tua lista, provavelmente. E isso tudo é um trabalho assim chato de ficar fazendo, aquele trabalho assim oneroso. No LaTeX você adiciona no Bibtex, dá o cite, ele já organiza no ponto que precisa organizar, seja de maneira por ordem de citação, seja por ordem alfabética. Ele já faz isso por você, então isso é muito prático. Já sai em PDF, então não tem aquela coisa, meu arquivo desconfigurou no Word. Não tem disso. Isso ajuda muito. O legal do LaTeX, né, eu vou parafrasear
o professor que me deu metodologia científica aqui no mestrado, com o LaTeX você foca menos em formatação e mais em confecção de texto. Ou seja, você foca mais em produzir o texto e menos se teu texto está na margem correta, se ele vai desconfigurar alguma coisa. Então, essa é a grande vantagem do LaTeX. Sobretudo com o Overleaf. O Overleaf é uma plataforma online com um repositório de templates assim, avassalador. Ele tem template da Elsevier, Springer e 3E, que são as principais editoras para a gente, né, para a nossa área. As principais revistas, por exemplo, do I3E, né, no caso, para a gente da automação, é o principal repositório, a principal editora para a gente. Então, tem template do I3E lá, tem templates nos moldes da BNT, template da UFLA. Então, assim, a UFLA ela dispõe, né, o professor Joaquim criou um template lá que dá para você utilizar para fazer seu TCC. Então, você pode fazer seu TCC se, né, alguém quiser entrar no mestrado. O mesmo template de TCC serve para sua dissertação, serve para sua tese de doutorado, tudo nos padrões da UFLA. Então, você não precisa se preocupar em montar todo o conjunto de regras, não. Já existe. E tá para vocês, né, usarem. Ele permite um trabalho colaborativo online. É o Google Docs para LaTeX, o Overleaf, em resumo. Isso é muito bom. Você pega, gera o link ou manda um e-mail. Por exemplo, né? Eu tô fazendo artigo com o Vitor, né? Aí eu vou, o Vitor me manda o link lá que ele criou, e eu vou da minha casa aqui mesmo, eu já edito, ele não precisa me mandar arquivo nenhum, igual o Docs nessa questão. Então isso é muito, muito legal. Tem uma interface mais amigável, né, que os demais compiladores. O LaTeX, tradicionalmente, ele tem compiladores, tem o Mictex, TextStudio, são compiladores de LaTeX. O Overleaf, ele quebra, assim, ele facilita duas coisas muito importantes com isso aqui, né, com o uso direto do navegador e a interface amigável. Por quê? Porque utilizando as interfaces, né, as interfaces, essa interface do LaTeX mais amigável. Gente, só um minutinho. Deixa eu só ter que mexer uma coisa aqui. Cara, que tinham me pedido para mandar o link do curso, eu tava esquecendo. Mas enfim. Beleza. Então, continuando, ele tem essa interface mais amigável. Desculpa pela interrupção. E você usa direto o navegador, ou seja, você não precisa instalar nada. E isso é uma grande vantagem, porque os compiladores de LaTeX, vocês têm que instalar um monte de plugin, é meio pesado, é muita coisa. Então, ele tem essa facilidade. O Overleaf, ele tem, sim, planos pagos, mas eu uso a versão gratuita desde que eu comecei a usar o Overleaf, eu nunca tive problemas. Então, assim, não é limitador. A única coisa que o pago tem são recursos mais de histórico, de movimentações. Por exemplo, você tem um histórico de alterações, que é um gestor mais de controle do que é feito no documento. Então, essas questões assim são mais recursos um pouco mais avançados que na maioria dos casos você não precisa, né? Então dá para utilizar o plano gratuito do Overleaf sem problemas. Bem, vamos, né? Acho que falei um pouco mais aqui, deu uma delongada, mas vamos mais um pouco na prática. A edição de texto. Bem, o texto comum, a partir do momento que você utiliza o pacote em português, você digita normal. Aqui são alguns comandos básicos, negrito, itálico, sublinhado, nota de rodapé, símbolos, cor de texto. Eu preciso dar um espaçamento vertical, né?
eu uso esse comando VSpace, espaçamento horizontal, quebra de linha, referência, citação direta e indireta. Bem, eu acho que agora vamos, né, vou dar uma parada aqui na apresentação e falar um pouco sobre o que é o overleaf. Né? Eu acho que agora é a hora da gente, né, ter um pouco mais de mão na massa. Bem, antes de tudo, eu vou abrir a página inicial do overleaf. Para quê? Né? Para a gente. Ele vai abrir, como eu estou logado, né, ele vai abrir direto os meus projetos. Mas, bem, o que eu quero aqui é essa parte de templates. Eu venho aqui em modelos. Eu venho aqui em modelos. E eu posso escolher um template base. Então, aqui é onde eu vou escolher um modelo inicial. A não ser que você tenha que fazer um modelo muito específico, eu recomendo você utilizar um modelo pronto. Você pegar o modelo já repositório. Aqui a gente tem artigos, tem calendário, tem pôster, tem tese, apresentações, slides. Tem muita coisa, né? Eu, por exemplo, eu só utilizo 3, né? Que é artigo, monografias e posters, mas tem, assim, muito recurso legal. Então, por exemplo, na UFLA, você tem o template, né? Eu vou digitar UFLA, você tem o Flamon. Esse aqui é o template de monografia. Né? O professor Joaquim criou ele, né? Para usar, e aí você vem aqui, Open as Template. Pronto. Clicou aqui, vai carregar. Você já criou, já abriu o seu modelo para trabalhar com LaTeX utilizando o modelo da UFLA. E a partir daqui você vai trabalhando em cima das modificações que você quer. Por exemplo, aqui, né, eu posso trocar, eu vou colocar, eu tinha aberto um outro, mas vou colocar aqui mini curso, Overleaf 2. Aqui eu posso alterar o nome do meu projeto, né, que eles chamam os repositórios que você importa. Aqui, né, tem a logo da UFLA, exemplo. Esse template ele tem algumas. Ele está um pouco desatualizado em relação à margem, então eu vou partir para o meu aqui que eu tinha começado. Bem, mas assim, aqui já partindo, né? Ele fala, essa primeira parte aqui, ele fala document class é a classe em que eu estou utilizando o documento. Ele começa aqui. Essa classe, ele pode ser uma classe já existente dos repositórios públicos ou uma classe criada. Aqui a gente tem uma classe criada. Então, ele tem essa classe, que é o documento aqui, o arquivo de classe. Aqui ele tem os pacotes, né? Ele vai falando de pacotes de gráfico, fontes. Aqui, esse pacote aqui, ele é muito legal, né? Que ele já utiliza o português, né? Para utilizar o português do Brasil. Então, você não precisa se preocupar em caractere, como tratar tio, acento agudo, circunflexo, ele já tem esse pacote aqui, ele já resolve para você. Edição com acento, matemática, né? Fazer equações, símbolos, inserção de figuras, tabelas, cores. Aqui tem vários tipos de pacote que estão usando. Se você precisar de um pacote específico, você pode inserir mais um pacote, por exemplo, esse use package, numerate, se você quiser inserir ele, né, você pode. Assim como o MATLAB, o LaTeX usa % para comentários, então isso aqui é comentário, tá? E aqui ele vai definindo um monte de pacote.
aqui algumas definições, e aqui começa a gente editar o documento conforme a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui autor, né, o campo autor, tá aqui Joaquim, né, eu vou colocar Fernando Elias. Título, que aqui é o nosso título, vou colocar aqui curso de Overleaf. Vou colocar um subtítulo, colocar exemplo quinto Cipaut. Aqui eu coloco o título em inglês, o subtítulo em inglês. Edição, né? Vou colocar aqui uma primeira edição. Teste. O ano, então aqui posso colocar 2023. E aqui o tipo. O tipo é essa parte aqui. Quando a gente fala monografia apresentada na universidade, tese, dissertação, aqui eu coloco o tipo. O nome do orientador, né? Então, professor doutor José, então vai aqui, né? Co-orientador, caso você tenha, então você pode colocar. Local, banca, né? Aqui, por exemplo, você vai ter a parte da banca. A data de defesa e os membros, né, da banca que a gente vai colocar. Bem, eu aqui fiz algumas alterações e eu vou recompilar. A partir do... Oi, pode Nossa, falar, Laura. Voltei. Bem, aqui, quando eu alterei aqui o campo autor, todos os campos que tem a parte autor foram trocados. Eu só alterei um campo. Então aqui alterou. Todos os campos que tinham a data, né, aqui, todos os pontos eu tinha que eu alterei no campo autor e título foram alterados no documento inteiro. Então isso é bem legal, né? Eu só alterei um campo e ele já fez no documento inteiro. Aqui são, né, os elementos de banca. Por exemplo, a sua defesa. Eu quero alterar a data da defesa. Eu venho aqui e altero. Então aqui, né, pode colocar, né, data da defesa. Então aqui eu vou colocar, né, a data da minha defesa. Vamos lá. 18 de maio de 2023. Aí, por exemplo, eu tenho só 2 membros na minha banca. Então eu venho aqui, né, dou Ctrl barra, é o atalho para comentar. Então, olha, eu só tenho 2 membros na minha banca. Eu venho aqui, altero, recompilo, alterei a data e alterei os membros da banca. Aqui é a parte de ficha catalográfica. Isso aqui é quando você vai apresentar a biblioteca. A biblioteca ela vai te dar alguns detalhes para você imputar na sua ficha catalográfica aqui, que é nessa parte, né? Então ele vai falar qual que é as partes a serem trabalhadas na ficha catalográfica. Então, nós temos esses campos. Aqui é dedicatória, né? Então você quer fazer uma dedicatória, você pode. Agradecimentos, então, né? Aqui fazer um agradecimento ao especial, ao pessoal do AECA UFLA pela oportunidade de fornecer este curso. Então aqui, né, eu posso fazer o agradecimento, né, então eu escrevo aqui. Epígrafe, né, uma frasezinha, né, a frase, né, posso colocar o quê, né? Não vou falar a referência, fala no final, depois vocês perguntam de onde, né? É uma frase de... Quem me conhece já deve saber de onde vem, né? Brincadeira. Aqui é o resumo. Então, o resumo, né? Eu vou escrever o meu resumo aqui do TCC.
Palavras-chave, né? Então eu incluo aqui. E aqui a parte em inglês, né, do abstract, né, e as keywords. E aqui é a lista de figuras, né, o que, que ele vai incluindo, né? Ele inclui já a lista de figuras, tabelas, quadros, o sumário. Então isso aqui eu não preciso me preocupar. Aqui ele inclui, né, as referências, se você tiver um apêndice. E aqui ele termina o documento. Bem, esse aqui, que o TCC da UFLA, né, o template do TCC da UFLA, ele divide. Normalmente, no final, eu vou pegar um template de um artigo para vocês verem como é que é. Ele pega um arquivão de LaTeX para você escrever. O TCC, por exemplo, você vai escrever, sei lá, 60, 70 páginas, né? Pensa isso num arquivo só de LaTeX, vai ficar um troço gigante. Então ele divide. Então você vai incluir arquivos aqui que vão ser os seus elementos de texto. E o que é legal? Isso aqui, lista de figuras, lista de tabelas, lista de quadros, vocês vão ver que eu não. Isso aqui eu não vou fazer na mão. Isso aqui vai ser gerado automaticamente. Então, a ideia é começar. Então, antes de eu começar aqui na introdução, fazer algumas coisas do texto, alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Pode perguntar aí antes. Não? Pode continuar, tá bom. Alguma explicação tá acelerado, devagar demais. Pode falar, gente. Pode continuar. Beleza. Então, aqui na introdução, sobre LaTeX, ele é um tipo de código? Sim, ele é um tipo de linguagem de programação, né, em tese. Ele é um tipo de linguagem. Só que ele é, assim, mais amigável de texto, né? Por exemplo, você não vai... Ele tem linhas de comando, por exemplo, aqui você escreve chapter, né, para incluir um capítulo. Só que ele tem facilidades para texto, né? Uma linguagem, digamos, de programação voltada para texto. Então, sim, ele é como se fosse um código mesmo. Então, aqui na introdução, né, eu insiro, por exemplo, chapter, capítulo. Aí, por exemplo, aqui eu insiro o capítulo, né? Aí eu preciso escrever um negrito, né? Um texto negrito. Aqui, por exemplo, eu vou escrever, olha, bom dia. Aí eu preciso escrever em negrito. Eu posso dar Ctrl B, que é um atalho, ou escrever o text BF, aí eu vou escrever boa tarde. Vocês vão ver que o texto aqui já foi negrito. Existe atalhos, né? Então, para itálico, é text it ou Ctrl I. Então, né? Boa noite. Vocês vão ver que ele vai alterar. Ele vai já gerar, né? Sublinhado. Underline. Então, aqui ele já faz, né, o sublinhado. Aí, por exemplo, eu quero criar um novo parágrafo. Eu dou 2 enters e eu começo um novo parágrafo. Só que às vezes eu preciso de mais um parágrafo, né? Mais um espaço. Então eu dou 2 barras. Então eu dou um novo parágrafo começar. E caso eu preciso de mais espaço que o normal, eu dou um tab. Então vocês vão observar que eu vou ter um novo parágrafo. Espera aqui. Não, é aqui mesmo. É aqui. Ele dá uma quebradinha, mas acho que aqui não carece.
Enfim, mas se eu precisar de mais espaço, eu dou um VSpace, né, coloco 1.2 cm, ele dá também. Então ele aumenta, né, o meu espaço do que o parágrafo. Bem, se eu precisar trocar a cor do meu texto, vou aumentar um pouco o zoom aqui. Ah, eu quero mudar a cor do meu texto. Eu venho aqui, escolho a cor, né, o nome da cor em inglês, e eu vou escrever aqui qual a nova cor de texto. Então observem que, né, aqui eu mudei a cor, né, do meu texto e já editei. Beleza, eu escrevi tal, introdução. Aí eu quero escrever uma nova seção. Não, o texto, né, ele é dividido em capítulo, seção, subseção e assim vai. Aí eu quero escrever uma seção. O que eu escrevo? Né? Escrevo a seção, eu coloco, né, seção, né, nome da seção, coloca aqui nome. E nessa seção, aí, por exemplo, eu quero escrever a seção e uma parte que é legal é, se eu der um label para essa seção, nome. Toda vez que eu quero referenciar essa seção em algum lugar, ao invés de eu colocar o número dela, eu só coloco esse label aqui. Eu uso o comando ref. E isso é legal porque, por exemplo, eu vou criar uma nova seção, né, curso, vou colocar assim, label. E aqui, por exemplo, eu vou colocar esta. Olha aqui que você... Essa parte aqui, eu criei uma seção, duas seções. E, por exemplo, eu quero referenciar a seção de cima. Aí eu vou colocar aqui diferente da seção. Aí altera. E é legal porque, por exemplo, eu clico aqui no PDF. Ah, perdão. Eu vou clicar aqui no PDF e ele aponta para outra seção. Aqui, no caso, eu estou tratando de dois documentos aqui perto. Mas, por exemplo, eu vou lá no final, no resultado, por exemplo, e aí eu preciso citar essa seção. Eu só venho aqui, dou o ref, e ele já linka. E vocês estão vendo que eu criei essas duas seções. Se eu voltar aqui no meu sumário, ela já está. Eu não fiz nada. Eu só coloquei que eu criei duas seções e automaticamente já vai para o meu sumário. Isso que é bem legal, porque eu não preciso ficar preocupado com numeração, criação de sumário. Eu só vou editando. Então, e aqui também legal do sumário, né? Olha, eu clico aqui, ele já linka no próximo. Beleza. Essa parte aqui é a parte mais de texto, né? Falei um pouco de texto aqui, como é que eu escrevo, capítulo, seção, né? Colocar os labels. Aqui no canto também, né, eu já tenho as partes, né, do meu da saída do arquivo. Aqui, por exemplo, né, eu tenho os elementos do texto, né, um outro capítulo. Aqui, por exemplo, olha, ele tem label, capa e elementos. Aí eu quero aqui na introdução e referenciar. Aqui no caso é o capítulo.
ele já referencia para mim o capítulo. Então, no capítulo 2. Eu nem sabia qual capítulo era. Isso é legal também porque quando você utiliza os labels, você não precisa se preocupar qual ordem tá. Porque às vezes em textos, né, em capítulos não, normalmente capítulos são linhas mais gerais, mas às vezes você tá lá fazendo teu TCC. Aí teu TCC volta, teu orientador chega assim, faz uma sessão explicando um detalhe de um modelo. Aí todas as outras sessões elas estavam numeradas, com aquele númerozinho. Aí você vai criar uma nova sessão. Você vai ter que alterar isso na hora de referenciar o número dessa sessão. Você vai ter que alterar isso no sumário. Você vai ter que alterar isso ao longo do texto em outros campos. Isso, assim, às vezes passa batido. E a partir do momento que você faz o label e utiliza a referência cruzada, você não precisa se preocupar. Tagueou, referenciou como label, acabou. Então, assim, isso é vantagem para você não ficar se preocupando com detalhes de formatação. Então, isso aqui é uma parte assim bem mais legal. Em linhas gerais de texto, é basicamente isso, né? Tem outras coisas, mas basicamente são coisas que vocês vão pegando um pouco mais na prática. Mas em linhas gerais de texto é isso. E assim, o texto, né? Você vai escrevendo normalmente. Você vai, né? Escrevendo o texto. Um ponto, né? Por exemplo, aqui vocês vão ver que ele vai indicar em inglês. Se eu vier aqui em menu, aqui tem um compilador, a versão, né, do compilador, o documento principal, e aqui em verificar ortografia, eu coloco aqui português do Brasil e pronto. Então ele já corrige ele já para mim tem o dicionário português do Brasil que já corrige. Por exemplo, às vezes escrever capítulo, né? Cap. A palavra existe. Mas, por exemplo, vai. Mas ele tem recursos de dicionário, né? Aqui eu não achei nenhuma palavra em si que ele corrigiria. Aqui, ó. Aqui tem uma palavra, né? Ó, posteriormente. Aí ele dá a dica, ó, atualizas, né? Atualizadas, né? Então aqui ele já te explica, né? Já te dá dicas de dicionário. Assim como no Word ele também tem esses recursos. Em linhas gerais, a questão de texto é um pouco isso. Vou passar um pouco para frente aqui e falar de equações matemáticas, né, e equações. Uma dica minha, eu sempre vou falar, tanto para equação quanto para tabela, utilizar editores que facilitam muito a vida. Por quê, gente? Você não precisa saber todos os comandos. Qual comando você insere uma integral, qual comando você insere uma fração, como editar um somatório em LaTeX. Você não precisa decorar tudo aquilo. Utilize plataformas que já fazem isso para você, para ganhar tempo mesmo. A ideia do LaTeX, a ideia do Verlif é ganhar tempo na hora de edição de texto sem ficar preocupando em formatação. Então, sempre que vocês verem uma ferramenta que ajude, faça bom uso. Então, aqui, começar... Ah, não, esse aqui. Texto errado. Aqui vai aqui em elementos. Aí vou apagar aqui, né? Aqui, por exemplo, né, em elementos, eu tenho, né, texto, seção, subseção. Aqui, por exemplo, né, nessa seta aqui, eu já vou para onde o texto está localizado, né? Então, tem
citações diretas, né, de lemas, né, aqui. Então, eu já tenho essa parte, né, aqui tem bastante coisas que podem ser colocadas. Eu vou aqui, né, apagar aqui e colocar aqui, inserindo equações. Inserindo equações. Se a equação estiver dentro do texto, se coloca desta forma. Você pega, né, o cifrão e escreve y igual a x mais b. E escreve dessa forma. Ah, eu quero colocar a x mais b1 mais b2, né? Eu quero colocar subscrito. Eu posso colocar subscrito. Quando eu tenho um elemento só subscrito, eu uso underscore direto. Quando eu tenho mais, aí eu uso underline, abro e fecho chaves. E aí, vocês vão ver que eu utilizei, né, sublinhado. Aí eu quero colocar o quadrado, né, o chapéu, e ele coloca aqui para mim. Então isso já já coloco. Então, eu quero inserir algum outro comando. Aí vocês dão uma olhada. Por exemplo, símbolo, eu quero o símbolo de mais ou menos. Esse aqui eu sei de cor, né? Que eu costumo usar bastante. Letra grega, né? Aí você coloca, por exemplo, alfa, né? Que é uma letra grega. Outra letra grega, né? Beta. É... Então, assim, vocês vão olhando. Normalmente é o nome em inglês, então, né? Que observa-se. Que vocês vão editando. Agora, isso é quando ela está no texto. Agora, se eu tenho que escrever ela destacada, aí vocês vão utilizar o Begin Equation. Aí é que ele cria, né, Begin End Equation. Beleza, eu quero escrever uma equação. Assim, eu quero escrever uma expressão mais forte, uma expressão maior, mais longa, e que eu não tenho conhecimento de todos os elementos que eu vou usar. O que eu faço? Utilizo uma ferramenta. Esse aqui é o Code Cogs. É a que eu uso, né, no geral. Devem ter outras? Com certeza, essa que eu conheço. Né, provavelmente podem ter outras que até são melhores que essa. Essa aqui é a que eu popularmente trabalho. Com ela você consegue fazer vários tipos de somatório, produtório, raiz, limite, integral dupla, integral de linha, né, tem diversas letras gregas, aqui trigonometria, logaritmo, limite, argumento, né, tipos de operação de argumento. Então, assim, tem muita coisa aqui que dá para ser utilizada e que ajuda a gente a facilitar. Então, eu vou querer, né, vou escrever uma expressão, vou querer fração, né? E aqui eu também posso escrever, né, alguns elementos que eu conheço, né? E aí, vou escrever, né, igual a limite, né?
que eu escrevo aqui? Aí, eu tenho que procurar também, né? Ah, tá, peraí. X. Ah, aqui não é a seta. Eu tenho que saber também qual que é a seta. Aqui, ó, X. Aí eu coloco a seta, né? Aqui já tem o comando. De X tendendo a X0. E aí, para eu dizer que isso aqui pertence ao limite, eu vou colocar, né? Eu vou abrir e fechar chaves. De quê? De uma fração, né? De y menos y0 sobre x menos x0. Então, observe a que eu criei. Essa aqui, curiosamente, é a definição de derivada, né? Por definição. Mas, assim, eu não sabia exatamente, eu não sabia nem o comando de seta, vocês viram aqui. E eu apenas escolho elemento, tem os vários tipos de seta que eu preciso usar. E aqui tem. Então, assim, tem os pontos, tem as letras gregas, vocês podem. Tem como mudar a cor, colocar itálico, sublinhado, por exemplo, né? É uma norma, né? Quando você faz equação e tem que falar que um determinado argumento ele é um vetor, você tem que utilizar negrito. Então você utiliza aqui, você pode selecionar um texto, né? Igual aqui. Eu quero aqui que é negrito. Eu já, né, selecionei o que eu queria em negrito, cliquei, pronto. Ficou em negrito. E aí, o que eu faço? Eu pego isso aqui, venho aqui, coloco. Aí, o que é sempre interessante também? Todo elemento que vocês criarem, toda equação, figura, tabela, seção, subseção, qualquer entidade desse tipo que você criar no Overleaf, criar no LaTeX, deem um nome para ele, coloquem um label. Então, eu vou colocar um label EQ de equação, dois pontos. Isso é uma convenção, né? O pessoal costuma colocar assim, né? Aí vou colocar derivada. Por quê? Porque eu venho aqui e coloco. Então, observe que aí eu venho aqui, incluo, ele vai compilar e pronto. Ele já coloca a equação onde deve estar, né, que é centralizada, já me enumera a equação. Aqui eu utilizo a referência cruzada, então ele já diz qual que é o número dessa equação e pronto. Eu utilizei um editor de equação que já facilita a minha vida. Eu não preciso ficar decorando todos os comandos de equação. Então isso ajuda bastante para a gente. E a utilizar o label, né? Por exemplo, eu não sei, se tiver outra equação, né? Igual aqui, barra F. Tem um outro aqui, exemplo. Ele vai puxar o número da equação exemplo. Ó, ele já pegou essa equação aqui de exemplo. Então, ele já está lá no outro capítulo, em outra página. Então, isso é interessante. Ele já formata, ele já indica qual que é, dados os comandos de equação, utilizando o begin e o end equation. Bem, por enquanto, só para perguntar se alguém tem uma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Podem abrir o áudio também, se quiserem. Se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade, gente. Estão conseguindo pegar bem a ideia? Tá legal? Que...
Tá tranquilo, pessoal? Tá tranquilo para mim até aqui. Tá. Bem, então, em linhas, né, a questão da equação é assim, né? A gente coloca a equação, insere a equação. Aqui, agora, eu vou colocar, né, continuando aqui, o uso de figuras e tabelas. Bem, aqui tem os comandos, né? Begin, end, figure, e aí tem outros comandos adicionais. E as tabelas de gráficos e quadros. Em específico, né, a questão de quadro é uma coisa mais a BNT. A BNT ela tem a tipagem de tabela e a tipagem de quadro. A tabela é porque a tabela, basicamente, ela diz assim, ela não é toda. É, ela não é toda riscada, né? Já o quadro é. Aqui nesse template aqui tem a diferença, né? Entre tabela e quadro. Eu vou pegar. Isso aqui é um quadro que ele considera. E isso aqui é uma tabela. Né? Tem essas diferenças. Então, basicamente, é essa a diferença em que o modelo, né, em que a BNT diz que é tabela, que é quadro. E aí, às vezes, por exemplo, aqui no quadro, você também já pode colocar risco aqui, né? Por exemplo, eu aqui na minha dissertação. Eita. Isso aqui não era pra dar, não. Nem mexi. Vai demorar um pouquinho. Aqui. Aqui eu fiz um quadro, né? Um quadro para um teste estatístico. Então, ele diz assim: então você pode colocar um quadro. Aqui eu só coloquei, né? Destaque em verde. Isso aqui são outras coisas, mas enfim, não vem ao caso. E dessa forma que intitula-se como um quadro. E a tabela, né? A BNT, né? A norma diz que isso aqui é uma tabela. Então, isso são questões mais normativas. Né? O que é quadro, o que é tabela. Bem, agora inserir uma figura, eu quero inserir uma figura, né? É, eu vou colocar begin figure. E aí o legal é que o LaTeX, né, o Overleaf, ele já completa para você. Normalmente as suas figuras elas vão estar centralizadas, então ele já dá o centering. E aqui eu coloco o gráfico que eu quero incluir, né, que é o Include Graphics, e a legenda. Isso aqui basicamente é padrão. Então, na figura da. Quando eu vou inserir figura, eu faço assim. E aí, beleza. Eu quero colocar. Inserir figura no Overleaf. Isso aqui é uma coisa que eu faço. Aí fica em cargo de cada um, porque eu acho que fica mais organizado você ter uma pasta só de figuras. Então eu venho aqui, tem a minha pasta de figuras, e eu pego, né, a pasta aqui minha e coloco. Eu quero colocar a figura aqui do gatinho. Aí eu carrego, passo upload, né? Aí vou colocar gato cinza. Né? E na hora de incluir o gráfico, né, eu coloco aqui, ó, ele já dá o que eu quero, né, figuras. Né, ele já dá a localização, né, mais de 2. Aí o label também, ele já fala, né, para você inserir o label e figura gato. E eu insiro. Vamos lá o que vai. Só uma outra coisa que eu vou comentar, um outro tópico, que é também uma questão da BNT. Antes dá para ver que a imagem ficou grandona, né? Por quê? Porque ele vai pegar a imagem em tamanho real. Mas assim, eu não quero a imagem em tamanho real, eu quero a imagem fica num tamanho específico. Há duas formas de você
redimensionar a tua imagem. A primeira é utilizando o Scale. O Scale ele vai pegar a imagem real e vai ampliar ou reduzir de acordo com o que eu quero. Por exemplo, se eu colocar Scale igual 1,5, ele vai ampliar essa imagem mais ainda para mim. Aí, né, observa que ela está tomando muito mais que a página. Tá até falando, ó, o Verfu, a Gaybox, tal, né? Ok. Ah, eu tenho que diminuir. Então eu vou colocar aqui 0,3. Ele vai diminuir a figura para mim. Pronto. Então vocês observam que ela diminuiu. Ah, sim, eu não quero utilizar escala. Eu quero que a minha imagem ela tenha XCM de largura. Se eu quero XCM de largura, né? Eu não sei quanto. Eu venho aqui e coloco o width. Vou colocar 4 centímetros. E eu digo que ela tem 4 centímetros. Assim, normalmente, se eu só coloco a largura, o Overleaf vai escalonar para a escala que já tinha. Então ele vai manter a escala. Eu posso setar a altura. Só que aquilo, a imagem ela vai ficar distorcida. Não sei como é que escreve. Assim. É assim. Eu não sei como é que escreve, né? Ah, ele não dá. Aí, ó, ele não dá certo. Ele, salvo engano, acho que ele só utiliza um ou os dois. Ele só utiliza um. Então ele meio que preserva a escala, né? Então ou você utiliza a altura ou você utiliza o comprimento, né? Ele não dá para, ele necessita, né, manter a proporção. Isso eu nem sabia aqui de cor, gente. Até tá coisa, né? Então, observem, né, que ele vai. Ai, gente. Tem alguma coisa que eu não sei. Wait. Sim. Escreve aqui. Eu Ctrl Z aqui. Ah, width. O weight é peso mesmo. Meu inglês não tá precisando voltar às aulas de inglês. Mas observa que ele, né? Já. Ah, aproveitando aqui que eu subi no sumário, eu só inserei a imagem, certo? Eu vou vir aqui na minha lista de figuras e já está inserido automaticamente. Então observe que eu não inseri na lista de figuras, eu não disse nada e ele já incluiu essa figura. Então isso também é uma coisa bem legal. Também quando eu vou fazendo texto no Overleaf. Tem uma outra coisa, isso também é uma norma da BNT, quando vocês forem pegar um artigo, por exemplo, vocês não devem usar muito disso, mas é essa questão da fonte. Então, eu depois aqui do label, eu coloco, né, cita aqui esse small, para ter a fonte. Aí eu vou colocar a fonte. Google Imagens. Fonte Google. Então eu coloco aqui para dizer a fonte. Né? Aí se a fonte tiver autoral, eu coloco do autor, né? Aí já vai as normas de cada imagem que você tem. Bem, beleza.
Alguém ficou com dúvida, alguma coisa? Alguém quer comentar mais algum tópico? Ou pode continuar? Eu tenho. É uma dúvida, assim. Falar. Mas o meu é em relação, já que você falou do sumário, o meu, por exemplo, nessas marcações de título, essas coisas, esses subtítulos, né? Tipo 2.1, 2.2, 2.3, como eu também já mexi nesse mesmo template aí para fazer o artigo da iniciação científica, e aconteceu um negócio comigo que eu não consegui arrumar e eu deixei assim mesmo. Que era esses subtítulos que já tinham nesse documento, eles meio que. Não é que eles têm vida própria, mas tipo assim, eu não consegui mexer direito na ordem deles. Tipo assim, por exemplo, eu apaguei o 2.1, só que ele automaticamente já tinha. Tipo, ele meio que. Ele foi automaticamente e aí ele atualizou a lista, aí ficou 2.11, e eu queria colocar 2.1, 2.2, 2.3. Tipo, na verdade, mentira, eu queria colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aí, como eu não consegui mexer, eu deixei 2.1, 2.12, 2.13. E aí eu entreguei assim mesmo, entendeu? Você fala a questão de, por exemplo, vou colocar no sumário para facilitar um pouco aqui. Você fala assim, por exemplo, você quer, em vez de você ter um, dois, assim, dessa Isso, forma? em vez de ter 2.1, 2.2, 2.3, eu queria colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aí, como ele já veio automático desse jeito, e eu não sabia mexer direito, eu deixei assim mesmo e apaguei o resto, sabe? Da programação para entregar desse jeito, que estava atualizando automaticamente, eu não sei porquê, mas eu não conseguia colocar, tipo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu entreguei desse jeito, igual tava aí no exemplo dele. Beleza. Então, aí entra naquela ordem, né? O que é a ordem da monografia, né? Capítulo, seção, subseção e afins. Beleza. Em específico, eu vou fazer um teste aqui, eu não sei, tá, gente? Eu separei em arquivos separados. Mas vou fazer um teste. Vou vir aqui. Não, exemplo, folha, curso. Ai, gente. Introdução. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver se vai dar certo. Não sei, tá? Eu tô fazendo um teste mesmo. Eu acho que foi. Deixa eu olhar no sumário. Foi. Então, eu vou usar o comando chapter. Ah, é só colocar esse comando É, que. é porque é a ordem, né? Capítulo, seção, subseção, aí capítulo é chapter. Essa é uma forma. A outra forma mas você vai ter que usar o chapter de qualquer forma. Eu quero fazer é, eu quero que fique um arquivo separado. Aí eu venho aqui novo arquivo, teste.txt. Aí vem aqui nessa parte, aqui ó, teste em arquivo separado. Aí eu venho aqui no arquivo raiz, né, no root, e eu quero incluir aqui depois do elemento, antes da introdução. Aí, tá vendo aqui, incluindo os capítulos, eu coloco include. Teste. E aí ele já vai ficar antes da introdução automaticamente.
Ó, pronto. Então ele já está com o capítulo organizado. Então há duas Nossa, formas. perfeito. Nossa, acho que isso resolveu. Nossa, quando eu tava fazendo o artigo, eu fiquei um tempo tentando arrumar e eu não consegui, entreguei daquele jeito mesmo, feio, com tipo, os tópicos tudo avacalhado. Mas agora, agora eu vou entregar bonitinho. Obrigada. Nada. E bem, agora eu acho que é o boss, né? De. É o boss de, sei lá, até que é fazer tabela. Bem, a tabela, né, quando você, se você for colocar aqui, né, eu vou até utilizar esse arquivo aqui, teste. Bem, ele já vai te dar algumas coisinhas, né? Ele vai te dar a tabela, já vai centralizar, já vai utilizar o tabular, já vai dar o label, caption, beleza. Isso aqui. Aqui ele já vai dizer, né? Você vai colocar. Aqui ele diz se é centralizado, aqui se tem uma linha no meio ou não, né? Por exemplo, se eu não quero essa linha no meio, vou gerar a tabela aqui para vocês verem. Ó, vou colocar aqui, né? A, B, C, D. Aqui fazer uma tabelinha simples, né? Beleza. Aí se eu quero, né, colocar aqui a H-line, né? Vou colocar, né, o começo, aí eu quero, né, também que tenha, né, embaixo. Beleza, eu tenho isso aqui. Só que assim, gente, eu pegar a tabela dessa, fazer tudo na mão, tem tabelas gigantes, né? Por exemplo, eu vou mostrar essa tabela. Se eu pegar essa tabela aqui da minha dissertação e fazer tudo na mão, a chance de eu errar é mais de 8.000. Né? Só que é a tabela que eu fiz, né, comparando seleção de atributos, né, na minha dissertação, então ia ficar louco fazendo isso na mão. Mas, né, alguém, né, uma boa alma, criou esses sites aqui. Há dois sites, basicamente, que eu utilizo e recomendo para fazer tabela LaTeX. Esse que é o Table Generator e o LaTeX Tables. Esse aqui, ele é um pouco mais simples, mas a interface dele é mais amigável. Então ele é bem mais tranquilo de trabalhar. Só que assim, ele tem alguns recursos meio limitados, ele não é assim tão completo. Esse aqui ele já é mais completo. Porém, ele ele é um pouco mais trabalhoso de mexer. Se a sua tabela for uma coisa simples, igual aqui, ótimo, use isso aqui. Se a sua tabela for uma coisa mais completa, use esse aqui. Bem, aí eu vou pegar, né? Eu vou. Né, céu, né, eu vou pegar uma tabela do zero aqui e vou utilizar o Table Generator. Então eu pego aqui, colo e ele já gera, já faz. Aí eu só venho aqui, Generate, e ele gera a tabela para mim. Isso ele faz de uma maneira automática. E eu quero centralizar, eu centralizo. Texto negrito, itálico. Posso fazer merge de célula, né? Ó, célula. Eu quero juntar as duas células. Ele junta. Por exemplo, aí eu juntei. Né? Eu quero adicionar linha, né? Eu quero linha. Eu quero desenhar as linhas, né? Eu quero uma linha aqui e uma aqui.
E as outras não, né? Colocar aqui. Ah, eu quero só que tenha destaque essas aqui, por exemplo. Né? Vou fazer um. Deixar um pouco mais bonitinho aqui. Por exemplo. Aí eu quero fazer isso, né? Quero gerar aqui e tal. Né? Aqui, por exemplo, quero tudo centralizado. Esse aqui eu quero em negrito. E esse aqui eu quero em itálico. Eu simplesmente venho aqui, clico. Aí o Begin Table eu meio que não utilizo muito para copiar, eu só pego o tabular. Venho aqui, colo e pronto. E tá minha tabela. Então, assim, os sites de tabela eles são muito mais simples para você fazer isso, né? Você não precisa ficar fazendo tudo na mão, ele já gera para você. E isso é uma parte bem interessante. Aí o label, né? Aí tem essa parte aqui do small, né? Da fonte, que é que nem a gente utilizou na ali elementos, que nem a gente utilizou, né? Para fonte. Então aqui eu venho aqui, né? Teste. Então aqui eu acho que tem um espaço aqui, deixa eu ver certinho, só para ele. Deixa eu conferir aqui. L. Então ele tem esse novo centering aqui, né? Ué. Ah, tá. Ele precisa de um. Aqui. Isso. Né? Aqui mais para deixar conforme a norma, né? Então já ajeito. Então assim, eu já tenho a minha tabela pronta. Uso o label, né, para referenciar e faço. Ah, mas e se por acaso eu tiver uma tabela já com código em LaTeX? Eu preciso editar uma tabela em LaTeX. Aí eu recomendo esse aqui. Por exemplo, eu tenho uma tabela aqui, né? Vou copiar o código dela. Eu venho aqui em import from LaTeX e então eu já tenho a minha tabela. Essa aqui é legal, por exemplo, que ela já faz o alinhamento vertical, né? Ela já tem um alinhamento vertical, ela faz merge de célula mais fácil, ela tem mais recursos. Então, e aqui gera para você, né, CSV, gera LaTeX, gera tudo que você precisar. Então, né, fazer um teste aqui, até. Particularmente, eu nunca fiz isso aqui, mas eu quero fazer um negócio, né, para ver se ele. Eu coloquei aqui CSV. Né, e aí eu quero importar aqui, new, né? Aí. Eita, peraí. Ah, tá. E aí eu quero pegar aqui do.
Vamos ver aqui. Ele não vai pegar muito certinho, não. Mas dá para melhorar algumas coisas e ajeitar aqui. Bem, mas ele importa bem, carrega do Excel. Às vezes você importar do Excel, você coloca o arquivo. Então, tem muitas outras utilidades que eu mesmo nem sei muito bem. Mas assim, aqui vou importar do LaTeX, né? Então vou pegar o código aqui que eu tenho. Aqui, por exemplo, ele dá o título. Esse campo vermelho, né, são expressões matemáticas. E tá negrito, né? Então eu já importo vários métodos, né, várias operações aqui dentro dessa tabela. Olha o tamanho disso aqui. Se eu fosse gerar aqui no LaTeX na mão, ia ficar tempo. Aí eu vou excluir, eu quero excluir essa parte aqui, né? Vou excluir essa parte aqui, validação. Opa. Aí eu quero remover essa linha toda. Removi. Aí eu venho aqui, gero. Aí é que nem eu falei, né? Eu gosto de só pegar a parte do tabular, que é onde eu acho que é mais interessante. Aqui eu vou apagar aqui. Vou colocar isso aqui. Então, eu vou colocar essa tabela aqui porque ela tem uma coisa que é legal. Eu acho que ela vai exatamente do jeito que eu pensei. O que acontece? Essa tabela é grande. Assim, ela tem muitas colunas. E se eu simplesmente fazer do jeito padrão, ela ela vai extrapolar o tamanho dela, se ela ficar no tamanho de fonte padrão. Tem um método que é bem interessante, que é o Resize Box. O Resize Box, ele serve para você fixar o tamanho da tua caixa da tabela, né, do espaço onde vai estar a tabela, para um tamanho fixo. Então, ele, em momento algum, ele vai ultrapassar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui column width. É o width mesmo? Coloca aqui o ponto e vírgula para dizer que eu quero. Abro a chave. Depois aqui do tabular, eu fecho a chave. Acho que não falei, meu inglês não está muito dos melhor, mas foi. É exatamente o que precisava. E aqui agora vocês veem que ela já está no tamanho. Ela não está ultrapassando mais o meu tamanho da página. Então, essa parte aqui do Resize Box é muito interessante, porque às vezes você tem uma figura muito grande, uma tabela muito grande, e você quer que ela fique no máximo naquele tamanho. Então, aqui eu já faço o Resize. Bem, eu acho que por hoje é isso, né? Questão de tabela. O resto, acredito que vocês vão trabalhando, né? Vão, acho que, mexendo. Um outro comando que é legal, né, que às vezes é interessante, é essa questão, por exemplo, de você utilizar esse H ponto, ele fixa exatamente onde deve ficar, né? Ele não, porque às vezes no LaTeX, por conta de texto, ele fica meio flutuante para melhor disposição do texto com os elementos. Só que às vezes você quer forçar que tal elemento, tal tabela, tal figura fique naquele lugar. Aí você utiliza esse H exclamação. Bem, acho que no mais é isso, né? Foi isso que eu preparei para cá. Eu acho que mais que isso também já tem mais de uma hora, né? 1h15 de curso aí. Eu acho que ficaria muito delongado e outro. Bem, minto, acho que só tem. Desculpa, só tem mais uma coisa que eu quero falar com vocês, que é a questão de citação, que é muito importante. Desculpa, Luara. Bem,
todo mundo sabe que a gente tem que ter citações, né, o texto e tal. E eu tenho que citar. Beleza, como é que eu vou citar em LaTeX? Bem, o que, que eu gosto de fazer, né? Venho aqui, Google Scholar. E eu vou pegar um artigo que eu preciso, né? Vou lá aqui, Principal Query REST. Um artigo que eu cito dia sim, dia também. E aí, eu escolho aqui, eu venho aqui em Bibtex. Quando eu venho aqui em Bibtex, ele já gera o arquivo. Todo template de LaTeX, no geral, ele vem com um bib, um ponto .bib. Então, eu venho aqui no ponto .bib e vou colocar, vou citar. Esse aqui é como que é o label do meu artigo. Então, quando eu faço aqui, eu exporto aqui, ele já vai estar armazenado nesse ponto .bib, que já vai ser importado no meu arquivo. Se eu vier aqui, ele já vai ter aqui esse bibliography refbib. Então, eu venho aqui, eu vou mostrar as referências. Né? Vou mostrar aqui as referências para vocês. Vocês vão ver, né, aqui o nome do autor é Rast, né? Na verdade, eu vou... só para parecer eu ficar muito, né, nesse... Eu vou remover todas as referências, né? Só para então, vocês verem aqui. Ah, tá. Vocês vão ver que não tem referência nenhuma. Eu inseri essa referência aqui no arquivo .bib, mas não tem. Por quê? Ele só vai ser inserido depois que eu cito. Então, a partir do momento que eu venho aqui, né, no nosso teste aqui, e cito ele, ele vem para cá. Então, por exemplo, né, ó, citação indireta. Aí eu uso o cite, é o comando cite, e aí eu coloco o nome, né, que está aqui no ponto .bib, que é o primeiro. Então, a partir do momento que eu citei, ele vai vir para cá. Já está citado e já entra nas minhas referências, no modelo que eu já pus. Então, essa parte aqui ele já vai. Ah, eu preciso fazer uma citação direta, né? Citação direta, eu utilizo o cite online. Não sei porque não quis puxar. Aí ele vem. E já também linka com o artigo. Bem, agora sim, né? Acho que era a última coisa que precisava falar, né? Com relação a templates, aí existem os outros templates, mas basicamente são essas partes, né, de citação, de organizar as referências. Dica para referência, né, o Google Acadêmico, geralmente, ele tem a maior parte das informações, ou no site do periódico, às vezes você tem, mas artigos de periódicos assim mais conhecidos, tipo Elsevier, E3S, ou revistas mais conhecidas, o Google Acadêmico já indexa muito bem. Bem, eu acho que no mais é isso, né? Eu acho que se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Alguém tem alguma dúvida, galera? Foi mal, gente. Entrou gente aqui no CEA pedindo informação.
Eu tô aqui na sala do CA, então eu dei uma informação aqui. Mas, Fernando, se ninguém tiver alguma dúvida, eu acho que a gente pode encerrar, né? Eu estou contempladíssima com o seu curso. Nossa, eu tenho que enviar, inclusive, um artigo para a Silvia, tipo, já no overleaf, tudo bonitinho, para segunda-feira. Então, eu já vou implementar, porque ele tá, tipo, a formatação dele tá toda zoada, tá acontecendo essas coisas assim, sabe? Então, ele veio em muita boa hora o seu curso. Nossa, ele ajudou demais, assim, até saber fazer tabela, assim, era uma coisa assim que eu não tinha ideia de como fazia. E tem muito errinho bobo, assim, que eu tava fazendo, que eu vi aqui, que nem era tão difícil, assim, de arrumar, sabe? É mais essa falta de informação mesmo, assim, de como é que funciona, o que tem que mexer. Esse pontinho de exclamação no H, tipo, era uma coisa, assim, que eu não sabia, que faz toda a diferença para formatar a imagem. Então, nossa, muito obrigada por ter dado esse curso. E eu vou deixar o curso salvo no YouTube, gente. Então, quem não conseguiu participar, ou quem estiver tendo aula agora e quiser ver depois, pode ficar tranquilo que vai ficar salvo. E aí eu vou mandar o link lá nos grupos da automação e tudo mais, divulgando o curso. Que é difícil ter gente online, assim, tipo, o tempo todo também, né? Aí a gente sempre deixa gravado, que daí, sei lá, fica alguma dúvida, eu vou mexer com isso agora. Aí é só acessar. Mas pode falar. Eu posso também mandar o PDF, né, para vocês, que eu fiz ali. Assim, querendo ou não, né, essa é uma dica para a galera. E é uma coisa também que eu acho que poderia se ter, né, no curso. Ensinar, né, usar a LaTeX. Na pós ensina-se, né, em metodologia científica. Tem essa prática ali de apresentar um pouco overleaf e tudo mais. E assim, gente, eu não sei se alguém já mexeu com LaTeX tradicional, né, o LaTeX raiz, que é de compilador. Se apanha-se muito, né? Exemplo. E assim, o overleaf ele traz muita simplicidade pra gente, né? Ele faz muitas coisas que a gente às vezes não enxerga. E o resto, acho que assim, a ideia mesmo é dar um pontapé inicial. Muita coisa você vê com prática. Muita coisa você vai ter que. Mão na massa, é tudo. E a ideia de realmente usar o template da Alpha, que eu acho que vai ser o que a gente. Que mais vai se usar, né? Todo mundo. Nem todo mundo vai escrever o artigo, mas todo mundo vai ter que fazer o TCC. Então, Né, o com template da certeza. UFLA é o mais que casa. E assim, dá para você fazer, né? Se a pessoa quiser se aventurar, dá para fazer até um trabalho usando o template da UFLA. Né? Já para se alguém quiser, né? Não tô dizendo, né? Às vezes. Então, assim, e outro exemplo, né? Só para fechar, né? Igual quando no mestrado, a maioria das disciplinas elas pedem um trabalho final em que você escreve em formato de artigo. Né? Você vai escrever como se fosse um artigo o teu trabalho final. Né? A gente não costuma ter muita prova e os trabalhos, normalmente você tem que escrever um artigo. E assim, sei lá, um artigo de 6 páginas, né, que seja. Né? Normalmente artigos na nossa área são de 6 páginas, 6, 8, dependendo até um pouco menos. Em um Word, você tem que ficar preocupado toda hora com a formatação. Toda imagem, tudo. O troço desconfigura. E assim, é correria nossa, né? Não adianta. Às vezes até nem só correria, né? Olha o padrão nosso. Você vai sempre fazer alguma coisa na madrugada antes do prazo final. Às vezes você pode ter começado no primeiro dia que lançou o trabalho, mas você sempre vai ter alguma coisa naquela madrugada para você fazer. Vai ter um ajuste, vai ter um método que você vai querer rodar de novo, vai ter alguma coisa naquela madrugada. E assim, a meu ver, a última coisa que você vai querer naquela madrugada você vai, mexe tudo no final e o Word desconfigura. É o fim da picada, Nossa, deve dar um pânico. Eu fico me colocando no lugar dessa pessoa. E acho que deve dar um pânico, assim. Não, você. Nossa, indescritível, assim, um pânico, assim, frio no barriga, que você começa a passar mal. Tipo, nossa, velho. Nossa. Então, assim.
Às vezes é melhor, às vezes assim, é porque eu não sei o quão avançado tá o Google Docs hoje, né? E às vezes dá até vontade de mexer mais em Google Docs do que no Word, particularmente falando. Porque o Word, ele, cara, assim, ele é muito legal, é a porta de entrada que todo mundo vai ter, basicamente, para edição de textos e tudo mais, tem muitos recursos e tudo. Mas quando ele, igual, escrever um artigo para um evento, e assim, tanto a versão de submissão quanto a versão final, eu escrevi muito em cima da hora, né? Foi um artigo para o Congresso Internacional e tudo, e só tinha template de Word. Né? Infelizmente, ele não tinha overleaf, né? Ele só tinha Word. E assim, chegou no final, na última página, eu não sei porque ele não ajeitava direito as duas colunas. E assim, eu fiquei um tempão configurando isso, sabe? Às vezes você, poxa, tá lá fazendo um negócio, se preocupar, ainda mais artigo que tem que escrever em inglês, você tá preocupado se teu inglês tá bom, né? Eu que não tenho assim, meu inglês é aquele comer para não morrer, né? Um inglês bem feijão com arroz, né? Eu não é que eu não sei, mas eu também, se apertar ali, já engasga, já dá uma rateada. Então, assim, você está preocupado se o teu inglês está bom, você está preocupado com as análises, que se a discussão está bem, se aquela sentença faz sentido, principalmente em inglês, né? Assim, em português eu já escrevo sentenças que não fazem sentido algum. Em inglês, multiplica isso, piora. Então, assim, você. E aí a última coisa que você tem que preocupar, que você quer se preocupar, e que eu acredito que você tem que se preocupar, se a formatação. Se o duas colunas vai estar direitinho. Então, assim, desculpa aí as delongas, né? Mas eu acredito que é interessante e o melhor, né? Uma ferramenta de graça. Né? O Word, querendo ou não, é licenciado, sabe? Então, de graça, você cria uma conta. Eu não paguei, nunca paguei Overleaf, né? Sabe? Uso desde 2019. Né? Se pegar meu repositório aqui, eu tenho negócio desde 2019. Né? Tem artigo, tem meu TCC, minha dissertação, tem tudo aqui. Então é isso. Bem, agora só para fechar, né? Obrigado aí, né? O pessoal do CA aí por essa oportunidade. No que precisar, tamo aí. Ah, a gente que agradece, Fernando. Tenho certeza que esse curso aí vai agregar para muita gente, né? Como você falou, todo mundo precisa fazer o TCC. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito visualizado, muito procurado pelos alunos, né? Pode ser que não seja agora, mas eu tenho certeza que a hora que eles precisarem fazer alguma coisa, eles vão dar uma olhada. Enfim, muito obrigada, viu, Fernando? Espero que tipo, no próximo Paut você possa dar mais algum curso, participar de mais alguma palestra. Eu sei que você é uma pessoa que tem muito a agregar nesse ramo, assim, para os estudantes. Então, conto com você no próximo Cipaut. E é isso, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui o curso para poder postar já no YouTube. Mas muito obrigada, viu, Fernando? E muito Nada que. obrigada a vocês que estão assistindo também, vocês ficaram aqui até o final. Eu sei que é difícil participar também, teve evento todos os dias da semana, é difícil ir em todos, assim, mas teve uma galera que teve uma certa constância, assim, eu fico feliz de ver. Beleza. Obrigado aí, pessoal, pela audiência e paciência, e é isso. É isso, Valeu. gente. Muito obrigada, viu? Até mais. Até mais. Tchau, tchau.